GC do Goiás, né? A gente fez há pouco aqui a projeção de pontos do Vila e faremos também a projeção de pontos da equipe esmeraldina. Quantos pontos o Goiás fará até a 19ª rodada da Série B? 50% do campeonato, né? Metade do campeonato sendo confirmada na 19ª rodada. Coloca os jogos do Goiás até a 19ª rodada aí pra gente, por gentileza. Goiás e Volta Redonda, depois o Goiás pega o CRB fora de casa, pega o Atlético na Serrinha, pega a Chapecoense em Chapecó, pega o Criciúma na Serrinha, pega o Atlético Paranaense em Curitiba, pega o Cuiabá no Estádio da Serrinha, pega o Novo Horizontino, né, em Novo Horizonte, São Paulo, e fecha a 19ª rodada diante do Remo no Estádio da Serrinha. 9 partidas, 27 pontos em disputa, o Goiás já tem 23. Maestro Tim, o Goiás termina a metade do campeonato com quantos pontos, maestro? Eu tô baseando que o Goiás consegue virar essa primeira fase, principalmente pela qualidade que o Goiás tá mostrando em campo, pela eficiência, com em torno de 40 pontos, pelo menos. Pode aí a possibilidade até de uma pontuação maior. Eu vejo que a sequência mais complicada do Goiás é no final dessa primeira fase, né? Onde ele pega times ali como o Atlético Paranaense fora, aí depois o Cuiabá, o Novo Horizontino em casa e o Remo, o Novo Horizontino fora e o Remo em casa. Para mim essa é a sequência mais pesada que o Goiás vai ter nessa reta final, esses 4 últimos jogos. Mas até lá, Thiago, o Goiás para mim ele é favorito contra a maioria e dos times que ele vai enfrentar. E principalmente, ele vai chegar muito forte, mesmo ele pegando times pesados, como o Atlético Paranaense que não tá bem, mesmo o Remo jogando fora, o Novo Horizontino em casa, o Goiás tem mostrado essa força, então eu tô na expectativa aí que o Goiás vai virar esse primeiro turno com mais de 40, com no mínimo 40 pontos. 12h47, debate das feras, oferecimento Viver o Goiás, onde a natureza encontra a sua casa. Like Imóveis, seu imóvel alugado, seu dinheiro garantido. GP Car Centro Automotivo, troca de pneus é lá, Avenida TB3, Jardim América. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil, você sabe, orgulho do povo goiano. E o Intec, seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. O Intec, a mais nova marca da Windowblue, exige original, recuse imitações. Danilo Dias, volta aí na tela do canal do YouTube. A gente não bateu nem 300 likes ainda, hein, gente? Faltando 121 likes para nossa meta. 121 likes para nossa meta, senão amanhã não tem sorteio da camisa oficial do Vila Nova do Goiás do Atlético, hein? Tá na sua mão. Se a gente bater aqui os 400, tem sorteio. Se não, a gente já encerra a promoção nessa quinta-feira mesmo. Volta os jogos aí pra mim, por gentileza. Goiás e Volta Redonda, CRB e Goiás, Goiás e Atlético, Chapecoense e Goiás, Goiás e Criciúma, Atlético Paranaense e Goiás, Goiás e Cuiabá, Novo Horizontino e Goiás, Goiás e Remo. São 27 pontos em disputa, o Goiás já tem 23. Quantos pontos o Goiás vai terminar aí? Essa primeira parte, a metade da Série B do Campeonato Brasileiro, craque. Thiago, vamos lá. O Goiás é o melhor mandante da Série B, também tem o posto de melhor visitante. 23 pontos e ainda restam 9 jogos. Desses 9 jogos, 5 deles vão ser em casa. Então vamos descartar todos fora, que querendo ou não ainda é difícil. Também estou falando do melhor visitante, hein? Vai enfrentar o CRB fora, em Alagoas, na Liga Arena, o Atlético Paranaense. Ele enfrenta também o outro adversário complicadinho que eu vi aí, que eu não me recordo, se não me engano é o Avaí fora. Beleza. Ele pode descartar os 4 jogos fora, ganhando só os 5 que são em casa e que pra mim são todos acessíveis, tirando o Remo ali na última rodada que pode causar alguma dificuldadezinha. Se ele fizer os 15 pontos em casa, ele vai pra 38, um número muito bom, acima do que foi o Santos em 24, acima do que foi o Vitória em 23, então pra mim, isso que eu tô descartando, 4 derrotas fora de casa, hein? Eu acredito que o Goiás ainda consegue Você tá errado, você sabia disso, né? Hã? Você tá errado, né? Cuidado, Thiago. Volta a cartela aí com os jogos do Goiás. Você tá errado em perder os 4 fora. Você é um piadista. O Goiás fora de casa, pra mim faz jogo equilibrado contra o CRB. O Goiás não é favorito, mas o CRB também não é. Cuidado. Chapecoense e Goiás. O Goiás pra mim é favorito lá em Chapecó. Cuidado. Favorito louco, Goiás. Thiago? Favorito Goiás. Mas você tá vendo a Chapecoense em Favorito. Eu tô vendo o Goiás também fora. Sim, também. Tô vendo o Goiás fora. Eu tô aqui descartando alguns jogos fora, Thiago, e dando assim, de luxo. Pra mim o Goiás faz mais que 38 Mas pontos. eu não descartaria os jogos fora. Eu o Goiás também. tá jogando futebol extremamente competitivo. Eu tô sendo assim, bem econômico, de 38 pontos, descartando os jogos difíceis contra o CRB, toma um gol ali no finalzinho, uma Chape que vem bem dentro de casa, é só olhar aí, cuidado com esse time, joga lá na Arena Condá, tomou um golzinho, ficou no 1x1, ótimo resultado, vai lá na Liga Arena, difícil jogar lá, o atleta tá embalado, o Odair Helma, perdeu tudo certo. Pra mim eu tô ainda dando descarte, eu tô assim, tipo, jogando ao ar esses jogos, mas que o Goiás tem condição de lutar, porque é o time a ser batido, é o melhor mandante, o melhor visitante, mas eu dando esse luxo, entre aspas, de descarte alguns desses jogos, contra Cuiabá, se eu não me engano também é fora, eu
conseguindo 5 jogos em casa, eu vejo o Goiás 38 a 40 pontos. É o que eu imagino que o Goiás vai fechar nesse primeiro turno. Debate das feras da Band News, oferecimento Clínica Dentária Anhanguera. Sua saúde começa pela boca. Cuide bem do seu sorriso, todo tipo de tratamento dentário. 3225-0500. GT Autopeças, peças para o seu carro nacional ou importado. Amiga do futebol, amiga da qualidade. Clube de Tiro Léder Pinheiro, a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo. Suprema, distribuidor oficial AGEL APC do Centro-Oeste. Acesse agora suprema-go.com.br. E também, meus amigos do Brasil, essa marca maravilhosa, espetacular que é a nossa Wintec. Seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. Wintec, a mais nova marca da Window Blue, exige original, recuse imitações. Volta aí a cartela para mim, por gentileza, porque tem um detalhe, Jean. Para mim, um resultado aí difícil é contra a equipe do Criciúma, só que o jogo é aqui. Se fosse lá, é terrível. O Goiás tem um histórico horroroso lá contra a equipe do Criciúma. Só que o Criciúma, Tim, para mim tem sido o time que melhor tem se movimentado nessa janela de 10 dias. Eles estão contratando o Jean Carlos, que estava no Juventude, que para mim, Série B... Passou aqui no Vila, no Goiás. É reforço de peso, jogou muito no Náutico. Ele meia? Ajudou o Juventude, tá fechado com o Criciúma. Que tá no fechado Juventude? Com o Criciúma. Que chuta de fora da área, chuta Cuidado, muito. Tio, ele é bom, cara. Bom Criciúma contratou. O Nicolas também? O Nicolas também tá fechado. Que isso? O Nicolas eu não sei se joga assim, sabe? Ajuda? Eu não sei, cara. Cuidado, Nicolas, Thiago, você tá louco? Nicolas do Goiás aqui talvez ajudasse, mas se passaram 3 anos, né? Só que o jogo é aqui no estado da Serrinha. Então, diante Cuiabá também fato, é em casa. O Cuiabá Vila também faz na Serrinha. o Goiás faz 5 jogos em casa e 4 fora. Mas enfim, Gelopes, são 27 pontos em disputa. O Goiás já tem 23. Se o Goiás fizer aí 6 vitórias, mais 18 pontos, ele vai para 41 pontos. E aí com 41 pontos ficariam faltando para ele 23 para que ele subisse. 23 pontos. Seriam 8 vitórias ou 7 vitórias e 2 empates. 7 vitórias e 2 empates. Essa é a conta, 64. Então, assim, cara, na pior das hipóteses, o Goiás já vai ter feito mais da metade dos pontos que ele precisa 2/3 para chegar à Série A. Então, assim, o momento do Goiás é muito bom. Por isso que eu falo para vocês que o Goiás, para mim, questão de acesso já está mais ou menos definida. O Goiás, nesse momento, é favorito também ao título. O Goiás não pensa mais apenas em acesso. O Goiás está pensando também no tricampeonato da Série B. Mas, enfim, dentro de uma projeção natural, uma projeção lógica, Jean Lopes, o Goiás, para você, faz quantos pontos daqui até a 19ª rodada da competição? 12h53. Você me ajuda a contar, Thiago? Você me ajuda? Uai, se não tiver jeito, a gente ajuda. Vai somando aí. O Sim. Goiás vai ganhar do Volta Redonda. 26. Vai empatar com o CRB. 27. Vai ganhar do Atlético. 30. Vai empatar com o Chapecoense. 31. Vai ganhar do Criciúma. 34. Vai perder pro Atlético Paranaense. Fica com 34. Vai ganhar do Cuiabá. 37. Vai empatar com o Novo Horizontino. 38 pontos. E vai golear o Remo. 41 pontos. Cuidado. 41 que é Pronto. dentro da minha... Essa é a minha projeção. É dentro da minha projeção. Então, 41 pontos. 38 e 40 pra mim. 38 e 40. Rapaz, se o Goiás faz 41 pontos, entrega a taça. Poxa, o Vitória... O mesmo que a pontuação que o Danilo tá falando entre Deixa eu ver 38 e aqui, 40, é muito... Se o Goiás fizer 41 pontos, entrega a taça. Cara, os 38 Entrega pontos que eu tô a taça. estimando é só jogos dentro de casa. É. Só vitória em casa. Eu tô dando de descarte os jogos fora. Agora, e é claro que ele vai buscar um pontinho ali contra um Atlético, contra o CRB, busca um empatezinho, não é mal. Chapecoense fora, cuidado. Pra mim, o Goiás, ele consegue aí esses jogos dentro de casa, tirando o Remo, é o que eu vejo que o resto, ele tem acessibilidade de vencer. Pra mim, a possibilidade do Goiás chegar nessa marca aí que nós estamos estimando, entre 38 e 41, como disse o Jean, eu vejo que ela é muito possível. Ela é muito possível pelo que o time vem jogando, pelos adversários que ele tem, pelos jogos que ele tem em casa. Então, repito, para mim a reta final desse primeiro turno, ele vai pegar os times mais difíceis, vamos dizer assim, mas a tendência é que ele chegue lá muito forte, mesmo enfrentando concorrentes diretos. Então eu vejo que a situação pro Goiás, ela é muito boa nesse momento. Confortável. Tá muito confortável. Daqui a pouco pode acontecer alguma situação, uma oscilação, mas se ele virar, vamos pegar aqui, sendo pessimista, como o Danilo colocou o valor mínimo de 38, ele vira muito bem. Você tá louco. Ele vira com uma pontuação Vira muito à frente alta. do Vitória, que Muito virou com alta. 37 em 2023, vira à frente do que virou o Santos em 2024. E te digo mais, o Goiás tem condição, ele tem condição. Se vai conseguir, já não sei. De bater 42 pontos, que é o recorde do Cruzeiro em 2022. Cruzeiro, lá naquele ano que ele sobe, ele faz 42 pontos na virada do turno e consegue depois facilmente ser campeão, já faltando 6 rodadas pro final da Série B ali. Então, o Goiás, se bater esses 42, bate recorde na Série B,
praticamente dar adeus aos adversários e uma das vagas será Eu dele. vejo que a 40 pontos ele é muito possível. É Mas até uma- 17 de 27 que ele tem pela frente, fazer mais 17 pontos, eu vejo que é uma possibilidade grande nesse momento, pelo que o Goiás está jogando. Acho que até uma tarefinha de casa pra gente pesquisar aqui se alguma equipe chegou a 40 pontos da 19ª para a 20ª Não subiu? rodada e não subiu. Eu me lembro aqui de um Náutico do Hélio dos Anjos. Mas acho que ele não chegou a 40, não. Não, mas ele chegou bem perto. Ele liderou a Série B, ele chegou a abrir, eu acho que 7 ou 8 pontos pro quarto colocado. O primeiro turno do Náutico aquele ano foi Aí fantástico. Se eu não depois me engano, eles foi tiveram uma 22, queda. Danilo. Olha aí, acho que foi 22. 21 ou 22. Tinha o Vinícius lá, o Jean Carlos estava lá também, o Camutanga estava lá, né? Eu acho que o Haldney estava lá também. Era o Hélio, né? Hélio dos Era o Anjos. Hélio dos Anjos. Aí teve problema Eles financeiro, são virou uma campeões bagunça. estaduais, aí eles começam a Série B assim, disparados, fazendo uma competição espetacular. E aí eu acho que eles se aproximam dos 40 pontos e depois tem uma queda assim, vertiginosa, crise, falta de dinheiro, coisas que possivelmente não vão acontecer com o Goiás, né? Porque o Goiás tem uma situação financeira muito bem resolvida para essa temporada. E aí o Náutico acabou não subindo mesmo com uma pontuação muito alta. Mas eu acho que nunca na história uma equipe fez mais de 40 pontos até a 19ª rodada da competição e depois acabou não alcançando o acesso.